Olá, boa noite a todos. Vamos começar então nossa primeira sequência de lives. Vamos convidar aqui. Conduzindo essa live com você. Tá dando para ouvir bem? Oi. Oi, boa noite. Boa noite, Fabiane. Tudo bem? Tudo bem, Fran? Como é que você tá? Tudo certo também, graças a Deus. Então vamos lá? Vamos começar nossas primeiras rodadas de live. Estamos inaugurando, né? O nosso processo. E a nossa ideia é estar fazendo, né, uma live todo mês para vocês, com temas aí super pertinentes, né, para nossa área do envelhecimento. E a gente começa hoje falando sobre tonturas na pessoa idosa, né, Fran? Exatamente, é um tema que a gente escolheu porque tá muito no nosso dia a dia, né, Fabiane? Tanto aqui, né, aqui na Long Balance em Cuiabá, quanto imagino aí que na 3ID em Brasília, quanto também na Elocênero em São Paulo, quanto também na Prossiga no Rio de Janeiro, né? Todos nós somos empresas que formamos um grupo chamado Ring e que compartilhamos, né, experiências, capacitações e nos juntamos realmente para poder estarmos, né, nessa sequência de lives juntos com vocês. A gente espera que seja muito produtivo, né, Fran? Vamos lá. Vocês podem ir mandando perguntas, viu? Durante a live. Eu abri caixinhas de perguntas na 3D, então tiveram várias perguntas. A gente tentou filtrar ali algumas para poder trazer para vocês as principais. Mas é isso, né? Então vamos começar sempre, né? Tentando entender esse processo, né? Quando o paciente chega pra gente, né? E fala que tá com tontura. Como é que a gente entende, Fran, o que ele está querendo dizer com tonturas, né? Como é que a gente separa aí um pouco esse joio do trigo, né? Como é que a gente diferencia essa fala quando o nosso paciente idoso chega no consultório e fala, eu estou com tontura, né? O que é tontura no final das contas? É muito bom a gente começar falando disso, porque a tontura, ela é por definição clínica, ela é um sintoma muito inespecífico, ele pode ser caracterizado de várias formas, né? Pelo menos aqui, o que a gente recebe muito, na verdade, são casos de vertigem, e acho que é importante a gente diferenciar um pouquinho o que é vertigem e o que é tontura, né? Bom, a vertigem, ela é considerada como qualquer ilusão de movimento que você tem, que você vê algum movimento, né? E a tontura, ela pode ser caracterizada como aquela sensação de desequilíbrio, de instabilidade, de cabeça oca, de sensação de que estou flutuando, de que estou nas nuvens, enfim. Então, ela é um sintoma ainda mais subjetivo do que a vertigem, né? E muitas vezes, né, as pessoas acabam colocando tudo como a mesma condição, mas na verdade são condições bem diferentes, tanto na maneira em que o paciente se queixa, né, quanto na maneira também que a gente conduz tanto a avaliação quanto o tratamento, porque elas vêm de origens diferentes, né? Não, e isso é sensacional, porque quando você traz, né, assim, que tontura tem esse significado, né, de cabeça oca, cabeça pesada, desequilíbrio, né, tudo isso, cabe a nós a tentar entender o que que o paciente está querendo dizer, porque muitas vezes ele está com desequilíbrio, né, e ele chega pra gente falando, eu estou com tontura, né, estou me sentindo tonto, e na verdade, quando a gente começa a fazer todo um processo de avaliação, a gente entende que de fato ele está apresentando um desequilíbrio, né, que são de outras origens e não necessariamente de uma origem vestibular propriamente dita, né? Então o tratamento já é outro. E o contrário também às vezes acontece demais. O paciente apresenta desequilíbrio, vem com essa queixa de desequilíbrio, e quando a gente vai avaliar esse desequilíbrio, a gente entende mesmo que é de uma origem vestibular. Então se trata muito mais de outras questões, né? Então, isso é essencial. Além de todos esses pontos que você trouxe, a gente também entende, né, que tontura, ela também pode ser uma desorientação espacial. Então, muitas vezes o paciente vem com essa sensação de não saber dizer direitinho onde ele está, o que, que pode estar acontecendo. Isso pode ter origens neurológicas, origens toxicológicas também, né? Além disso, também a gente pode ter uma hipotensão postural. Então, muitas vezes o paciente traz, estou com tontura, mas na verdade ele está mudando de posição e aí automaticamente ele sente, né? Essa sensação de visão turva, visão branca, fraqueza, sudorese. E isso nada mais é do que a
diminuição do fluxo sanguíneo que está acontecendo devido a essa mudança de postura, né? Então, de novo, cabe a gente entender o que ele está querendo dizer, o que é tontura propriamente dito, para que a gente possa poder ajudá-lo mesmo, né? Verdadeiramente. Uhum. Bom, diante de todos esses pontos, né, a gente vai também trazer aqui quais que são as patologias, né? Quais que são as doenças mesmo, que são as principais, aquelas que mais trazem ali os sintomas de tontura, né? Uhum. A gente tem a mais comum na pessoa idosa, a VPPB, né? Que é a famosa ali vertigem que E todo não mundo só em idoso, né? Na verdade, o EPVB é mais prevalente em qualquer é a idade, mais prevalente né? em qualquer idade, verdade, né? A gente fala muito da pessoa idosa porque é o nosso nicho, né? Onde a gente mais atende, mas sem sombra de dúvida, muito bem colocado, né? Então, ela é ali, né, a principal patologia que causa essa vertigem, né? A vertigem, como a Fran bem trouxe, é uma tontura rotatória, e, né? Então, quando o paciente tem esse tipo de patologia, ele vai apresentar uma vertigem, né? Uma sensação de que tudo está girando mesmo. E a causa principal da VPPB é quando a gente tem os cristais que estão deslocados. E aí, automaticamente, o paciente passa a sentir isso. Então, isso é o mais comum, é a primeira coisa que a gente investiga mesmo, que a gente questiona. E já já a gente vai conversar aqui na nossa live sobre quais são essas perguntas, né? Quais são esses questionamentos para a gente entender que patologia mesmo o paciente pode estar apresentando, né? A gente também pode ter a doença de Meniere, né? Que ela também é muito falada, né? A doença de Meniere, ela se manifesta não só com tonturas, com vertigens, mas também com surdez, né? O paciente apresenta surdez e ele também apresenta sensação de zumbido, junto com o ouvido muito tampado. Ele sempre fala, eu tô sentindo, né, que tá um tampão mesmo no meu ouvido, não tô escutando muito bem. Então ele vem, ela vem assim com essa tríade de sintomas, né, associados, e a causa muito da doença de Meniere, ela é um fluxo aumentado da endolinfa, um aumento da pressão mesmo da endolinfa, né, dentro do ouvido. E aí o paciente vem e apresenta a doença de Meniere. A outra também, né, que aí a gente falou que ia comentar sobre ela hoje, né, é a neurite vestibular, né? Então, a neurite vestibular também é uma doença de origem vestibular que também causa aí muita vertigem, que hoje em dia, né, tá super em voga, porque a nossa ex-presidente Dilma, né, ela apresentou esse quadro. E o que é isso, né? Por que isso também causa, né, vertigem? Porque é uma inflamação do nervo vestibular. Então, dentro do labirinto, a gente tem os sensores que captam todos os nossos movimentos. E conforme esses sensores captam esses movimentos, eles passam através do nervo vestibular para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro interpretar esses movimentos. Então, a partir do momento que esse fio de condução, né, esse nervo, ele está inflamado, né, que é aí a causa da neurite vestibular, a gente passa a trazer todos esses sintomas e que são sintomas de uma maneira bem abrupta, tá, né, eles vêm assim de uma maneira bem abrupta, associados a náuseas, vômitos, podem durar aí, perdurar quase horas e dias, muitas vezes até semanas mesmo. O tratamento é medicamentoso e logo em seguida o paciente passa pela reabilitação vestibular com exercícios, né? Geralmente o paciente tende até a internar quando faz quadro de neurite, assim como foi relatado pela Dilma, né? Porque é uma queixa muito intensa, né? Muito, muito, muito intensa, muito, muito aguda, né? Muito aguda, incomoda muito, né? Assim, a neurite vestibular e a doença de Meniere, elas são dessas que o paciente realmente se incomoda muito, né? Ele passa muito tempo realmente sentindo, justamente porque não é uma inflamação que a gente consegue desinflamar rápido, né? Assim como a doença de Meniere não é algo que a gente consegue tirar a pressão muito rápido ali, né, dessa endolinfa. Então, as causas, elas são causas que a gente não consegue resolver de imediato, né? Então, por isso, realmente, o paciente perdura ali por muito tempo com essa sensação. E a outra que a gente não pode deixar de falar, né? Outra doença aí também que causa vertigem é a própria labirintite, né, Fran? Que isso daí também causa uma confusão enorme, né? Em nomenclaturas e tudo, né? O que é isso? A gente tem aí, na verdade, a palavra labirintite, né? Ela é, de fato, né, uma doença mesmo, que é uma inflamação do labirinto. E ela, por si só, essa inflamação do labirinto como um todo, ela é uma condição, inclusive, rara, né? Ela poucas vezes é vista nos pacientes. Mas a gente também vê a palavra labirintite usada como um jargão popular, né? Onde as pessoas
falam de todas essas doenças que a gente acabou de citar agora, né? De todas as tonturas, né? E todas essas causas. E aí chamam tudo isso de labirintite, né? Colocam tudo ali no mesmo saco, na mesma sacolinha. E na verdade é um jargão popular, né? Então a gente tem que entender o que o paciente está querendo dizer enquanto um jargão popular ou quando ele está realmente, né, se referindo a de fato uma inflamação do labirinto como uma doença, né, de origem vestibular que está causando uma vertigem. E sim, a labirintite por si só ela também causa muita vertigem, né? Mas ela é muito rara, propriamente dita, de acontecer. Mas muitas vezes as pessoas colocam todas essas que a gente está falando e colocam ali tudo e chamam tudo de labirintite, né? Mas como a gente acabou de falar, existem várias doenças do labirinto, né? Assim como existem vários tipos de tontura. E o que a gente tem que tentar entender é o que o paciente tem, né, no final das contas, né, Fran? E como é que a gente entende, Fran? O paciente chegou no consultório, né? Chegou aí falando que estava com tontura. Como é que eu descubro se ele tem tontura, vertigem, desequilíbrio, né? Como é que eu sei de que doença ele pode estar falando? Quais são as perguntas que a gente começa fazendo ali no consultório, quando o paciente chega? Então, isso vai direcionar toda a nossa conduta e a nossa avaliação, né? Então, assim, é importante só ressaltar que o diagnóstico é sempre médico, né? Mas nós, enquanto fisioterapeutas, fazemos uma avaliação, né? Uma consulta específica guiada por uma série de investigação de sintomas, de histórico, de entender tudo isso que a Fabiana está falando, né? Para a gente conseguir realmente identificar o que é o que para realmente fundamentar, né? E para isso o fisioterapeuta vai somar os vários achados por meio dessa avaliação fisioterapêutica, né? Então, primeira coisa muito importante é pedir para que o paciente descrever o que ele sente, né? Então, assim, o que é tontura para você? Como que é a tontura? O que você sente, né? Descreve para mim, né? E a gente vai perceber primeiro, né, como ele faz essa descrição. Muitas vezes, já nesse início, a gente já precisa explicar para esse paciente a diferença da vertigem e da tontura, porque em muitos casos o que ele tem é realmente essa queixa de que o mundo está girando. Nossa, minha cabeça rodou assim, ou meu olho pulava, né? Então, geralmente isso tende a ser caracterizado, são queixas, né, que geralmente caracterizam a vertigem. Diferente de quando ele se queixa, por exemplo, nossa, parece que meu corpo está instável, parece que eu estou balançando, parece que a imagem vem e vai, parece que eu não consigo focar meus olhos direito, ou parece que eu estou andando nas nuvens, enfim. Essas são queixas que geralmente caracterizam a tontura. Então, a primeira coisa que a gente sempre deve relatar ou investigar, né, o que essa descrição do sintoma que ele tem, né? Segundo, se tem algumas questões que ajudam a evocar esses sintomas, ou seja, quando que esses sintomas aparecem, quanto tempo que eles duram e qual que é a frequência com que eles acontecem, né? Então, porque assim, uma condição muito prevalente que a Fabiana comentou agora há pouco, mas para quem está entrando agora, né? Vamos relembrar um pouquinho, que é a famosa VPPB, né? Então, ela é uma vertigem postural. Então, conforme a gente adota posições específicas com a cabeça, a gente vai ter a evocação desses sintomas, né? Então, geralmente, é aquele paciente ou aquela pessoa que, de repente, fala assim, nossa, a hora que eu deito na cama, a hora que eu abaixei para pegar alguma coisa do chão, a hora que eu levantei para lavar o cabelo, para alcançar alguma coisa no alto, nossa, o mundo girou e parecia que eu ia perder o controle, né? Então a gente tem aí realmente uma vertigem, né? Uma sensação de ilusão de movimento, né? De que o mundo está girando, evocada por uma posição específica da cabeça, né? E no caso, as vertigens, elas costumam, né? Durar segundos. Então é aquela coisa que vem, o mundo parece estar girando, 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 e de repente está tudo bem, né? Mas é claro, dá muita insegurança, dá muito medo de cair, né? A pessoa fica desorientada, ela fica receosa realmente de que esse sintoma de fato deixe-a desorientada, né? De uma certa forma. Bom, outra questão também é a gente depois iniciar uma parte de exame físico, né? Antes que eu esqueça também, dentro dessa história da anamnese, a gente também perguntar se tem algum histórico de algum trauma, houve alguma mudança de medicação, se tem alguma outra condição crônica, né, que pode estar associada, né? Então, assim, algumas medicações, como as utilizadas para controle de pressão arterial, alguns antineoplásicos, são medicamentos medicamentos para
próstata, podem ter em seus efeitos colaterais tontura, né? Então, às vezes, o paciente acabou de introduzir uma medicação ou trocou o medicamento, ou ficou sem algum medicamento, também pode ser resultante dessa condição. Então, é bom a gente entender também alguns fatores de risco, como também alimentação, nível de atividade física, tudo isso pode interferir, né? Bom, quanto ao exame físico, a gente primeiro precisa entender que a grande parte, né, da base do que a gente tem das queixas de vertigem ou de tontura, elas podem ter origem no sistema vestibular. E o sistema vestibular a gente avalia pelos olhos, né? Então ele é um sistema que ele fica dentro do nosso ouvido interno, e ele capta todo e qualquer movimento da cabeça, seja para cima, para baixo, para frente, para trás, né? Ou os movimentos rotatórios. Então, quando a gente tem, a gente primeiro precisa me perdi aqui um pouquinho. Mas enfim, quando a gente precisa avaliar então esses movimentos com a cabeça e como os olhos se comportam nesses movimentos, né? Então, primeiro a gente avalia a gente chama, né, de percepção ocular ou realmente de fixação ocular, que a gente pede para que ele com a cabeça parada faça movimento, né, acompanhe um ponto em deslocamento com os olhos. E a gente percebe se ele consegue manter essa sinergia, esse movimento realmente alinhado, né, dos olhos com a cabeça parada e depois com a cabeça se movimentando. Outro também teste que a gente utiliza muito é o teste do impulso cefálico. Então a gente pede para que ele mantenha, né, o olhar fixo em um ponto e a gente faz um movimento rápido da cabeça e verifica se ele consegue manter essa estabilidade do olhar. Quando ele não consegue, sugere, né, que provavelmente ele tem alguma disfunção vestibular, né? Porque ao movimentar a cabeça, ele ativa o sistema vestibular. E caso o olho não consiga manter a fixação, quer dizer que essa integração do sistema vestibular e o reflexo evocado por ele, né, está com alguma falha e isso sugere também algum problema. E outra coisa muito, muito, muito importante são realmente os testes que a gente usa para avaliar equilíbrio, né? Sejam eles em condições semi-estáticas, ou seja, equilíbrio parado, sejam um equilíbrio dinâmico, ou seja, em situações de deslocamento, né? A gente pode destacar aqui alguns testes importantes, como, por exemplo, o teste de orientação de integração sensorial, que é um teste que são 4 posturas em que a gente observa a pessoa parada, né, de olho aberto, depois a gente pede para fechar os olhos e verifica a oscilação que ela tem no corpo. Depois a gente coloca ela sobre uma superfície instável, né, uma espuma, de olho aberto e depois de olho fechado, né. Quando a gente tem nessa 4ª posição uma oscilação importante com queda lateral, ela sugere fortemente uma alteração do sistema vestibular, né, e aí requer realmente que a gente siga investigando e faça um trabalho de reabilitação vestibular. Para você que quiser saber, né, se você tem, né, alguma alteração, só faça isso, né, com segurança, com alguém por perto ou próximo de uma parede, né? Mas é um teste que você pode fazer, inclusive, por exemplo, subindo em cima de um tapete, de um colchonete, de uma almofada, né? E verificar se de olhos fechados você consegue. É natural, e a gente precisa entender isso, que a gente tenha alguma oscilação, né? Isso faz parte do próprio mecanismo que a gente tem de controle postural, né? E aí a gente considera realmente que ele não funciona, que ele tem uma disfunção, um problema, né, uma hipofunção vestibular, quando ele realmente tem uma oscilação grande, parece que o corpo puxa para um lado, e o paciente geralmente relata isso, né, Fabi? Ou quando ele realmente tem uma queda completa para algum dos lados, né? E do ponto de vista dinâmico, a gente tem testes específicos, como o teste de marcha dinâmica, né, ou uma avaliação específica de marcha, que na verdade são testes que eles vão avaliar a pessoa andando com várias tarefas, né? Então, andando de um lado para o outro, numa velocidade normal, com alteração da velocidade, hora mais lenta, hora mais rápida, com giros, passando por sobre obstáculos, contornando obstáculos e também fazendo movimentos com a cabeça, seja para os lados, seja para cima ou para baixo, né? Então, esses testes, eles vão subsidiar muito a avaliação do fisioterapeuta para poder direcionar tanto fundamentar um pouco das causas, né, que podem estar interferindo, quanto também para ajudar na definição do tratamento fisioterapêutico. Né? O que a gente vai usar como recurso, o que a gente vai usar como alternativa, né? E é importante a gente sempre lembrar que, enquanto fisioterapeutas que trabalhamos com idosos, o nosso foco sempre é na função. Então, por isso, quanto mais a gente conseguir
traduzir um pouco por meio de testes, por meio de exercícios, movimentos em que esse idoso, principalmente, né, que reproduzem o seu dia a dia, né, mais a gente tende a conseguir identificar realmente a real queixa, verificar aquilo que ele sente naquele momento e o que, que a gente pode direcionar também de tratamento, né, como a gente vai conduzir os exercícios de reabilitação. E para falar de reabilitação, vou deixar você, né, falar um pouquinho sobre. Vamos fazer um resumo de tudo isso que você trouxe, né, Fran? Porque é super importante isso, né? A gente questionou aqui, né, quando o paciente chega no consultório, né, e ele chega já trazendo essas queixas de tontura. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, como a Fran bem trouxe, é tentar entender, né, o que significa exatamente essa tontura, através de perguntas mesmo da anamnese sobre as características dessa tontura, né? Então, a gente pergunta o que ele sente, como que ele sente, por quanto tempo que dura, se tem algum movimento que ele faça, se são as coisas ao redor dele que estão, né, girando, ou se é quando ele mesmo se movimenta, quando ele movimenta a cabeça. Então, tudo isso vai ajudando a gente a conduzir, a entender o que ele está querendo dizer. Logo depois disso, a gente parte para esses exames, né? Como a Fran bem trouxe, observando principalmente os exames muitos de funções oculares, né? Então, enquanto o paciente movimenta a cabeça, a gente faz esse exame. E depois, em seguida, os exames mesmo, os testes de equilíbrio, né? Ela disse que vão ajudar a gente. Pode falar. Eu até me esqueci, na verdade, tem quando, né, a gente também tem uma queixa específica, por exemplo, de VPPB, além dessa sequência de avaliação, né, tanto da anamnese quanto dos testes, existem os testes de posicionamento também que a gente faz com a cabeça para verificar se a pessoa pode apresentar um nistagmo, que aí seria um teste positivo para VPPB, né? Então, são testes, né, que a gente faz também, geralmente com a pessoa deitando ou deitada, né, com a cabeça posicionada de tal forma que a gente consiga testar os canais. teste os canais, né, que são 3 aí no total, né? Então cada um tem uma posição específica da cabeça e aí a pessoa se queixando do sintoma, né, vertigem, e com o nistagmo aparecendo, a gente também já tem aí um teste que pode sinalizar a VPPB e aí a gente já pode também entrar com um trabalho de reabilitação focada em manobras específicas, né, manobras liberatórias. Ou seja, né, o que não falta são ferramentas que a gente tem, né, aí também em consultório, né, onde a gente consegue fazer uma avaliação clínica muito completa, né, para poder conseguir entender o que o paciente está trazendo, fazer, né, toda uma análise clínica mesmo sobre o que ele está sentindo, quais são os movimentos que ele realiza que desencadeiam essa tontura e como é que a gente pode estar conduzindo, né, como a Fran bem trouxe aqui na reabilitação, né? Então, após todo esse diagnóstico que a gente faz, a gente entende o que está acontecendo com esse paciente, a gente tem aí alguns caminhos mesmo para a gente poder estar tratando esse paciente. Se esse paciente, né, tiver aí essa origem, né, vestibular, a origem mesmo de ser a tontura, de ser por conta de deslocamentos de cristais, como a Fran trouxe, a gente faz essa certeza ali através da manobra, né? A gente também faz o tratamento com a própria manobra, né? E aí, somado a isso, a gente realiza exercícios vestibulares. Então, o paciente segue realizando atividades vestibulares para a gente trabalhar e treinar o labirinto. E quando a gente está falando, né, de pacientes aí, pessoas idosas em sua grande maioria que chegam para o nosso consultório com essa queixa, eles saem muito beneficiados desse treino da reabilitação vestibular, né? Por quê? Porque o nosso equilíbrio como um todo, ele depende, né, do nosso sistema somatosensorial, do nosso sistema vestibular e do nosso sistema visual para que ele funcione por completo. Então, quando a gente investe e trabalha bastante no nosso sistema vestibular, a gente automaticamente tem um equilíbrio muito melhor, né, como um todo. Então, é essencial mesmo a gente estar trabalhando esses processos, né, de reabilitação vestibular, de investir mesmo no nosso sistema vestibular, para ele se tornar um sistema vestibular ali muito mais atento mesmo, né, a todos os processos que o paciente está apresentando, para aí automaticamente a gente melhorar o equilíbrio mesmo do paciente. E a reabilitação, né, quando ela não se trata de uma VPPB, a gente vai entender que essa reabilitação é uma hipofunção vestibular. Então, aí, nesse caso, a gente investe mesmo nas atividades vestibulares
voltadas de uma maneira funcional, como a Fran trouxe. Então, se o paciente apresentou lá naqueles testes, né, lá no nosso exame clínico, queixas, né, voltadas para fixação do olhar, a gente vai estar trabalhando isso associado à função, né? Se são pacientes que apresentaram dificuldades no equilíbrio dinâmico, onde, né, durante movimentos dinâmicos, quando eles movimentam a cabeça, eles são pacientes que estão ali relatando tontura e vertigem nesse momento, nessa função, esse é o trabalho que a gente vai estar realizando. Então, a gente vai estar o tempo inteiro focado em melhorar a função desse paciente, a queixa desse paciente, mas respeitando também o processo evolutivo do sistema vestibular, que ele requer mesmo, né, de começar de um processo muito mais abaixo em relação aos estímulos que a gente está dando, para depois a gente aumentar esses estímulos e aí automaticamente o nosso labirinto e suportando maiores estímulos, estímulos como mudanças de velocidade, estímulos como mudanças de gravidade, né, estímulos como mudanças de cefálicas, oclusão visual, e assim por diante. Então, a gente vai cada vez mais trazendo essas demandas mais difíceis ao longo do tratamento para o nosso sistema vestibular e se adaptando a tudo isso. E ele conseguir auxiliar no nosso equilíbrio corporal de uma maneira mais completa, né? E auxiliar aí, junto ao nosso sistema visual, junto com o nosso sistema somatosensorial, a que a gente mantenha o nosso equilíbrio corporal. Ou seja, né, os nossos pacientes, eles sempre saem beneficiados mesmo, né, da reabilitação vestibular. E hoje mais cedo a gente até estava conversando o quanto a reabilitação vestibular, né, ela não precisa estar unicamente atrelada a um processo de doenças vestibulares, mas sim ser uma grande ferramenta, né, para o nosso treino de equilíbrio como um todo nos nossos pacientes, né? Então a gente fazer o uso disso para a nossa rotina mesmo de atendimento, enquanto fisioterapeutas que são fisioterapeutas aí da área da gerontologia, né? Então isso é essencial, a gente fazer essa avaliação do sistema vestibular, ver como esse paciente se comporta, como que o equilíbrio do paciente se comporta diante dessa avaliação aí vestibular, para que a gente coloque esses tipos de atividades dentro do nosso treino, né? Trazendo sempre para a função, né, Fran? Até porque a gente está falando de pessoas idosas, né? Então, apesar de a gente ter listado uma série de condições que são consideradas labirintopatias, doenças, dentro do próprio processo de envelhecimento, a gente tem uma série de alterações que vão muitas vezes trazer prejuízos, né, ou trazer impacto, né, no sistema vestibular, que podem diretamente afetar o equilíbrio, a estabilidade, ou realmente fazer com que a pessoa sente vertigem ou tontura, né? Então é importante que a gente realmente inclua e lembre do sistema vestibular como um sistema muito importante para o nosso equilíbrio, para a nossa estabilidade, para o nosso controle postural, né? E que inclua sempre movimentos com a cabeça, né? Então, você que é fisioterapeuta que está assistindo a live aí com a gente, né? Lembrar sempre de, durante, né, os exercícios que você for propor, usar bastante pistas visuais, alvos, né? Movimentos da cabeça de um lado para o outro, para cima e para baixo, além também dos próprios deslocamentos do corpo, né? Como abaixar, levantar, virar, rolar, enfim, porque eles realmente vão trazer estímulos significativos para o sistema vestibular, né? E para você aí que é paciente ou que tem queixa, enfim, a importância também de observar melhor, né? Se tem alguma dessas características que a gente elencou aqui ao longo da nossa conversa, da nossa live, que vocês apresentam, né? Para procurar realmente um profissional que possa ajudar na identificação dessas queixas, né, da caracterização dessas queixas, direcionar melhor o tratamento, né? E muito bem, como a Fabiane colocou, né, hoje o que a gente vê na literatura é que a gente não necessariamente precisa de uma conclusão diagnóstica finalizada, completa para iniciar a reabilitação vestibular, né? Um fisioterapeuta que tem uma formação específica nessa área, ele já tem uma habilidade para entender até que ponto realmente ele precisa, opa, não, espera um pouquinho, vamos finalizar algumas investigações ou não, vamos começar para a gente ver como a gente consegue modular isso para trazer benefício, para melhorar a função e principalmente quando a gente pensa nesse impacto que a instabilidade, né, que a tontura pode trazer na insegurança para andar, no medo de cair ou até realmente na possibilidade de provocar uma queda, né? E é legal você trazer essa visão, né, do fisioterapeuta e do paciente idoso em relação a tudo isso que a gente tá conversando, justamente porque a gente consegue ter essa ideia de que o fisioterapeuta, quanto mais ele questiona, né, sobre o que o paciente está sentindo, como que ele está sentindo, em que momento que ele sente tal coisa, né, mais ele consegue coletar ali informações essenciais
para poder auxiliar ele na reabilitação. E o lado do paciente é a mesma coisa. Quanto mais informações ele dá para nós fisioterapeutas, né, em relação ao que ele está fazendo, que está desencadeando isso, né, mas ele também está auxiliando a gente a tentar ajudá-lo a entender a origem dessa tontura e tentar trazer ali o mais próximo de um diagnóstico possível, né? Então é essencial, como a gente está conversando aqui, quanto mais perguntas a gente fizer, né, mais a gente investigar isso na anamnese, mais respostas a gente vai ter e mais fácil vai ficar da gente entender a origem de todos esses processos, né? E aqui a gente tem algumas perguntinhas, Fran. A gente tem aqui a primeira pergunta, de como é que a gente diferencia a neurite da labirintite. É uma pergunta que também saiu bastante na caixinha da 3D, quando eu abri caixinha falando sobre, né, a nossa live. E a gente sabe, né, que isso agora está aparecendo muito na TV, então super importante mesmo a gente esclarecer, né? A neurite propriamente dita, né? Ela é uma inflamação do nervo vestibular, né? O nervo, o que que ele faz? Ele vai captar todas as informações dos sensores mesmo, né? Que estão ali no nosso labirinto e vão mandar essas informações de movimento para o nosso sistema nervoso central realizar a interpretação desses movimentos. E a partir do momento, né, em que a gente tem uma inflamação desse nervo, né, que conduz essa informação, a gente tem o quadro de neurite, neurite vestibular. Agora, labirintite é uma inflamação do labirinto como um todo, tá? Então, é uma condição até bem mais rara do que a neurite. Neurite pode ser causada por vírus, por bactérias, tá? Inclusive, esteve muito em alta também por conta do Covid. Então, o Covid também causava, né, muita neurite vestibular. Então, é bem mais comum a gente ver neurites vestibulares do que labirintite. Labirintite é uma condição bem rara quando a gente está falando da doença propriamente dita. Mas é como eu estava conversando aqui também com a Fran. É importante a gente lembrar que muitas vezes a labirintite, essa palavra, ela também é conhecida como um jargão popular, né? As pessoas utilizam essa palavra labirintite para incluir todas as doenças do labirinto, né? E não usando ela uma palavra propriamente dita como uma inflamação do labirinto, que é uma doença do labirinto, né? Então é super importante a gente separar mesmo e entender isso, tá? A outra perguntinha, Fran, e quando o paciente relata os dois sintomas, de que dois sintomas será que ela É, estava falando? eu vi essa pergunta, é quando a gente estava falando do conceito de vertigem e tontura. Então, quando a pessoa tem vertigem e tontura, pode acontecer? Pode, inclusive é bastante comum, né? Se a gente está falando de um quadro de vertigem como advindo de um quadro de VPPB, muitas VPPBs maltratadas, elas podem evoluir com quadros de hipofunção vestibular, né? Principalmente quando você arrasta, né? Hoje a gente sabe, né, a literatura é muito clara em relação a isso, que o tratamento padrão ouro, nível 1A, realmente a maior evidência que a gente tem para VPPB não é medicamento, né? É realmente uma manobra liberatória para a gente resolver o problema, né? E às vezes, né, alguns pacientes acabam sendo conduzidos com medicamentos. Isso pode fazer uma supressão do sistema vestibular e aí acabar gerando um quadro de hipofunção, né? Ou ainda pode ser que o próprio medicamento, por essa supressão do sistema vestibular, pode também gerar um quadro de tontura. Então, a pessoa pode sentir as duas coisas, né? Então, é importante a gente sempre tentar separar uma coisa da outra. Segundo, que como a gente, né, citou aí, existem várias causas, né? Então, às vezes o paciente ele pode estar com um quadro de vertigem, por exemplo, mas ele pode ter um quadro de uma hipotensão postural. O que é isso? Né? Aquele paciente que ele tem uma desregulação autonômica no controle da pressão arterial. Então, quando ele está sentado, ele levanta, né, a pressão cai e ele tem um sintoma de tontura, né? E aí essa causa de tontura, por exemplo, não é do sistema vestibular, ela é por uma questão de controle de sistema, né, autônomo, né, de controle de pressão arterial. Então, também a gente precisa separar uma coisa da outra, né, porque talvez isso precisa rever com o médico cardiologista, por exemplo, ou geriatra, enfim, alguma medicação, ou realmente a gente treinar, né. Em pacientes, por exemplo, diabéticos, eles podem ter muito essa queixa também, né, e aí é uma questão que às vezes a gente acaba não conseguindo modular pela cronicidade da doença, que aí pode realmente dar um sintoma mascarado. Também por exemplo, né, casos com doenças neurodegenerativas. Então, pacientes com Parkinson ou parkinsonismo, por exemplo, também são pacientes que costumam se queixar muito de tontura. E a tontura, ela tem a ver, às vezes, com uma desorientação espacial
ou com realmente a instabilidade, né? Então, pode sim a gente ter um quadro de vertigem e tontura, mas a gente precisa entender o que é a vertigem, da onde ela parece estar vindo, e o que é a tontura e da onde parece que ela está vindo, né? Então a gente precisa separar, né, o trigo do joio, vamos dizer assim, para daí a gente realmente conseguir identificar e tratar melhor. Mas independente, né, das causas, a reabilitação acaba sendo uma alternativa bastante importante, porque a gente acaba treinando a função, a gente vai ajustando o sistema, mesmo às vezes tendo que considerar que o sistema vestibular, por exemplo, pode não ter tanto potencial de resposta, mas que a gente pode compensar por meio de estímulos do sistema somatosensorial, do sistema visual, por exemplo, para tentar compensar esse déficit do vestibular, né? Acho que a Fabiana pode explicar um pouquinho melhor nessa questão das compensações. Sim, sim, e eu queria só antes de trazer isso, né, trazer à tona um pouquinho essa fala que você falou, né, da medicação e do quanto o paciente pode se beneficiar da reabilitação. Hoje em dia, inclusive, os pacientes, eles são encaminhados para a reabilitação, até mesmo antes de serem medicados, né, para que após a reabilitação, se eles continuarem com esses sintomas, aí sim o neuro otorrino, ele segue com o processo de avaliação e aí sim ele pode estar medicando o paciente. Mas a reabilitação vestibular, ela é tão importante que ela é ainda considerada o carro-chefe mesmo, né? É para ser o primeiro grande ali trunfo que o médico tem para o paciente poder melhorar em relação a todos esses sintomas. Então, o paciente passa por esse processo de reabilitação. Caso ele não melhore, aí sim, né? Ele retorna pro outro neuro, e aí o outro neuro vai seguir com os processos, né, de avaliação, encaminhando para outros exames complementares, além desses todos que a gente trouxe aqui, que são feitos, né, na clínica, mas são outros tipos de exame, e aí podendo, né, até medicar esse paciente. Lembrando que a medicação, como a Fran bem trouxe, ela é uma medicação que ceda o labirinto, né, então deixa o labirinto ali num estado muito mais anestesiado, e que muitas vezes isso é benéfico por um lado, quando o paciente está em muita crise, mas pode ser prejudicial por outro lado, né? Então imagina você ficar com esse sensor do movimento que é tão necessário para poder dizer pra gente, né, o que está acontecendo em relação ao aquilo que a gente realiza. E esse sensor do movimento simplesmente fica anestesiado, né? Fica letárgico. Então, se você faz uso de medicação, muitas vezes, né, por dias, por anos, como a gente cansa de ver, né? Esse labirinto, ele tá o tempo inteiro muito abaixo da função dele, que é como a Fan trouxe. Ele entra em hipofunção vestibular. E isso também é um diagnóstico, né, de doença vestibular. Então, isso é super importante. A gente, inclusive, fala de uma maneira bem popular que ele fica com um labirinto preixoso, né? Então, isso é super interessante mesmo, né? Eu já até me esqueci qual foi a outra parte que você pediu para falar. Que nem sempre a gente trata só o sistema vestibular, né? Que às vezes a gente tem um baixo potencial de resposta ao sistema vestibular e a gente precisa otimizar os outros sistemas para melhorar as queixas do paciente, como o visual e o somatosensorial. Isso muitas vezes a gente chama até de compensações, né? Então, Hum. o paciente, ele, né, entra realmente numa alternativa onde o sistema vestibular, ele não está alcançando mais os objetivos nos quais a gente gostaria. Então, assim, entrando também um pouquinho nesse processo de neurofisiologia e do movimento, do equilíbrio, quando a gente estuda o processo de envelhecimento do próprio labirinto, a gente tem perdas mesmo de todos esses cílios que captam esses movimentos, que passam essas informações através do nervo vestibular. Com o envelhecimento, a gente perde uma quantidade mesmo importante deles, a gente fica em torno aí com 40% deles, né? E a gente também perde velocidade de condução. Então, como eu falei para vocês no iníciozinho da nossa live, quando a gente está falando de equilíbrio corporal, a gente tem três sistemas principais que atuam em conjunto: o sistema vestibular, o sistema visual e o somatosensorial. Então, a gente lança a mão do sistema visual e do sistema somatosensorial para poder auxiliar, né, a compensar um pouco a ausência desse sistema vestibular, para poder conseguir manter o equilíbrio corporal do nosso paciente idoso. E como é que a gente alcança isso? Através de treino, né? Então, o treino, ele é muito importante mesmo. Por isso que a gente disse que muitas vezes essa ferramenta, né, da gente conhecer sobre esse processo de reabilitação vestibular, então quando o profissional, ele entende disso, ele pode, né, trazer isso como um benefício muito grande para o seu paciente idoso, né? Então, é muito essencial mesmo. A gente sempre indica, né, para os profissionais que trabalham com envelhecimento,
que façam, né, cursos mesmo da reabilitação vestibular, como a Fran bem trouxe, para que a gente possa ter mais pacientes, né, tendo benefícios mesmo desse processo aí de tratamento de equilíbrio, né? Até alguém perguntou aqui se a gente não poderia dar curso sobre, né? Na verdade, existem alguns cursos aí em algumas cidades, né? Aqui em Cuiabá a gente, né, vai ter um módulo de reabilitação vestibular dentro da pós. Eu sei que a 3ED também tem um programa, né? Que tem o curso de reabilitação vestibular. Então a gente tem sim alguns cursos, mas isso não é tema da live. Qualquer coisa, manda um direct aí que a gente pode falar um pouquinho mais a respeito, né? E a ideia aqui hoje também é alertar para esse processo de educação da EFRAN. Então, isso é muito importante. A gente fica muito feliz quando um profissional se interessa por cursos, né? Porque é isso mesmo, né? E isso também vale para os pacientes idosos também procurarem, né? Profissionais aí que estejam realmente voltados e muito atentos a esse tipo de diagnóstico, né? Eu tive um professor que ele trazia muito, em resumo, isso tudo que a gente está falando assim, que quando a gente fala a palavra tontura, são 3.000 causas, né? Para 3.000 diagnósticos. Então é muito isso, né? Assim, se a gente não souber o que a gente está investigando, a gente não chega a lugar nenhum. Então o profissional ele tem que saber o que ele está investigando, né? Ele tem que ir ali esmiuçando cada palavra que o paciente vai trazendo, realizando esses testes, entendendo para onde é que está levando essa tontura, por que essa tontura está tão persistente, por que ele não está melhorando, qual é o outro caminho que eu posso seguir para poder auxiliar esse paciente, né? Até que a gente chegue numa conclusão final, né? E auxilie e beneficie o mais rápido possível o nosso paciente, porque a tontura ela é uma das grandes causadoras de quedas, né, Fran? Então, assim, isso é muito sério. Então, a gente realmente precisa tratar, né, para que o paciente ele tenha aí uma boa qualidade de vida, evite quedas. E muitos pacientes, inclusive, eles deixam de ter convívio social por conta disso, né? Convívio social em todos os sentidos, deixa de sair, porque muitas vezes ele tem receio de excessos de estímulos que acabam piorando, né, essa tontura, excesso de estímulos visuais, excesso de estímulos auditivos. Então, tudo isso acaba minando mesmo a convivência social desse paciente, né? Então, isso é Eu já super tive importante. paciente, por exemplo, fala assim, nossa, eu não dou conta mais de ir ao mercado, né? Porque o mercado, o supermercado, né, quando a gente olha uma prateleira, né, para quem não tem nenhuma queixa, nem nunca parou para pensar nisso, né? Mas na verdade a gente tem ali um tanto de cores, embalagens, profundidades diferentes que se dá na altura. E quando a gente vai procurar um produto, a gente fica varrendo as prateleiras com os olhos, né? Então esse movimento, às vezes, de varrer, né? E de movimentar a cabeça para cima e para baixo. E às vezes, assim, você tá lá no período em que tá aquele supermercado cheio de pessoas movimentando, por exemplo, né? É muita informação, né? Visual, muita informação que o sistema vestibular também precisa ajustar ali e que também pode ser uma queixa, né? De tontura. Então, por exemplo, eu tive uma paciente, né, que ela falava disso. Ela tinha um quadro de hipofunção importante, ela falava, eu não dou conta de ir no mercado mais, né? Realmente por causa desse tanto de estímulos que o supermercado tem, né? E é uma condição que depois a gente conseguiu realmente recuperar bastante isso, né? Por causa realmente de uma hipofunção que acaba gerando, né, esse conflito, né, sensorial aí e que pode resultar também na tontura. Sim, supermercado é um ótimo exemplo. A gente tem também pacientes que deixam de dirigir, né, por conta disso. Tem pacientes que não conseguem pegar ônibus por conta daquele letreiro do ônibus que fica passando ali, né, e não conseguem mais identificar se é o ônibus deles ou não. Então, realmente, acaba tirando muito do É, convívio social do mesmo, né? celular, né? Às vezes, deslizar a tela do celular, enfim. Exato, né? Estar dentro do carro, por exemplo, né? Lendo alguma coisa, a pessoa não consegue. Então, são inúmeras coisas que acabam realmente podando, né, o paciente de um convívio social importante. E é muito essencial que a gente realmente trate esse paciente, né? Uhum. E eu acho que assim, tem alguma outra pergunta, né? Que eu ia falar já de conclusão, mas acho que é realmente conclusão, né? Do nosso assunto aqui. De conclusão é a gente entender isso, né? Que são diversas causas, né? Que cada uma delas
são de origens distintas, né? São patologias distintas e que automaticamente são tratamentos distintos, né? Então, não dá pra gente achar que tudo é uma coisa só, né? Tudo é só uma labirintite, né? E acreditar que o tratamento é só esse. Muitas vezes as pessoas acabam resumindo também tudo à doença dos cristais, né? E não é, né? A dos cristais realmente a gente trata com manobras, mas todas essas outras que a gente citou aqui não são, né? O tratamento não é através de manobras. Então, é muito importante a gente deixar isso muito claro, que a gente tem que, antes de mais nada, fazer esse diagnóstico, entender o que está acontecendo, qual que é a origem dessa tontura, e aí automaticamente, através de toda essa anamnese, de todos esses testes que a gente falou, teste de equilíbrio, a gente consegue conduzir melhor e auxiliar o paciente a poder melhorar esse quadro todo, né? De E para tontura. nós que somos fisioterapeutas profissionais do movimento, né? E que trabalhamos especificamente com idosos, né? Então, não podíamos deixar esse tema de fora, né? Porque é uma condição muito prevalente na população idosa, e é uma condição também que vai impactar diretamente no movimento, né? Na capacidade, na habilidade que ele vai ter de manter a sua mobilidade, seu nível de atividade física, sua participação social, né? A sua independência nas atividades. Então, é importante alertar, né, sobre essa questão e também, mais do que só alertar, né, mostrar que existem alternativas de tratamento, sim, com bastante resultado, sendo bastante benéficas, que podem trazer mais do que só melhorar a tontura, né, mas realmente poder manter nível de participação social das pessoas, né, a independência, a autonomia, a qualidade de vida aí como um todo. É isso, e ficar atento, né? Todos esses sintomas. Muitas vezes a gente, enquanto paciente, até mesmo muitos fisioterapeutas, às vezes escutam e não conseguem dar a atenção necessária, que às vezes são pequenas queixas do tipo, né? Levantei da cama, senti uma zonzeira, né? Ou então ali, abaixei para poder amarrar o sapato, senti. Isso, né? Isso é algo importante, né? Pode sim significar uma doença vestibular e a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Pode ser uma VPPB, sim. Então, são pequenas coisas que a gente às vezes deixa passar, né? Despercebido. Ah, não é nada. Foram só segundinhos, né? Eu levantei da cama e foram segundos de tontura, depois passou mais a longo prazo. Isso vai piorando, né? Então, a gente realmente tem que tratar, não é besteira, né? Vamos atrás aí, procurem realmente um especialista para que a gente possa ajudar e resolver esse processo todo da tontura, né? Bom, é isso. Então, vamos agradecer a participação de vocês que mandaram perguntas antes, que estiveram com a gente aqui durante a live. Ficamos aí à disposição para caso surja alguma dúvida, né, queira saber alguma outra coisa, a gente por aqui. E deixar o convite para que vocês possam participar também sobre nas próximas lives, né? Vamos estar divulgando aí. Lembrando que nós somos um grupo de 4 empresas, né? A Long Balance, que está em Cuiabá, a 3ID, que está em Campinas. Opa, fui ler a Marcela de Campinas ali. Oi, Marcela. A 3ID, que está em Brasília, a Prossiga, no Rio de Janeiro, e a Elocino em São Paulo, né? Então, todos nós aí trabalhamos, somos fisioterapeutas, especialistas em fisioterapia e gerontologia, né? E buscamos realmente trazer mais informação para vocês, com temas bastante pertinentes aí à nossa atuação, à nossa assistência, né? As demandas que a pessoa idosa acaba trazendo. É isso, um beijo, gente. E a gente está à disposição, é só entrar em contato, tá? Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. Mês que vem tem mais. Tchau, tchau.